Diga comigo dos céus. Céus Na terra. na terra, Sobre a minha vida. sobre a minha vida. Jesus Cristo Jesus é o Senhor é o Senhor dos céus. dos céus Na terra. na terra, Sobre a minha história. sobre a minha história. Jesus Cristo Jesus é o Senhor. é o Senhor. Assim declarei. Assim declarei. Assim é. Assim Ele é o mesmo Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. e eternamente. Amém. Amém. Você pode aplaudir severamente para Deus. Yes. Ok, vamos meditar na palavra de Deus antes de eu partir. Gênesis 31, 23 a 29. Hoje vamos ler um pouco. Vai ser um pouquinho longo, mas vai ser muito glorioso. Go ahead. Gênesis capítulo 21, 33 em diante. Então tomou consigo os seus irmãos, e 3 deles seguiu o seu caminho por 7 dias, e alcançou-o na montanha de Gibeade. Veio, porém, Deus a Labão, o amorreu, em sonhos de noite, e disse-lhe: guarda-te, que não fales a Jacó, nem bem, nem mal. Versículo a seguir. Alcançou, pois, Labão a Jacó, e armara Jacó a sua tenda naquela montanha. Armou também Labão com os seus irmãos a sua na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: que fizeste que te esquivaste de mim e levaste as minhas filhas como cativas pela espada? Por que fugiste ocultamente e te esquivaste de mim e não me fizeste saber, para que eu te enviasse com alegria e com cânticos e com tamboril e com harpa? Também não me permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas. Loucamente, pois, agora andaste fazendo assim. Poder havia em minha mão. Não, poder, diga comigo poder. Poder. Poder havia nas minhas mãos. Yes. Diga comigo, poder havia nas minhas mãos. Poder havia nas minhas Go mãos. ahead. Poder havia em minha mão para vos fazer mal. Mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te, que não fales a Jacó nem bem nem mal. E agora, se te querias ir embora, por enquanto tinhas saudades de voltar à casa do teu pai. Aleluia. Amém. Toma seu assento, que Deus te abençoe. Hoje vou ensinar. Quem esteve ontem na maratona de oração? Quem esteve ontem na maratona de oração? Gostaste? Gostaste? Amém. Ok, eu prometi que maratona de oração seria uma maratona profética. E ontem foi uma maratona profética. Amém? Ontem a graça profética fluiu com precisão em pouquinho de tempo que eu subi no altar. Então venha na maratona de oração, porque é um exercício. Aleluia. Amém. Lica e abachete aqui, abana tuas mãos. Diga comigo, Espírito Santo, estou aqui. Espírito Santo, estou O aqui. Espírito Santo, estou aqui. Espírito Santo, estou aqui. O Espírito Santo, estou aqui. Espírito Santo, estou O aqui. Espírito Santo, estou aqui. O Espírito Santo, estou aqui. Diga comigo, bem-vindo, Deus Espírito Santo. 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 Bem-vindo, Deus Espírito A Santo. minha oração é que Deus Espírito Santo trata de você neste culto. Yes. Deus vai te abençoar. Amém. Falei com alguém? Amém. Deus vai te abençoar. Amém. Fazer parte do Ministério Semeador da Graça é um favor. Fazer parte do Ministério Semeador da Graça é uma bênção. Fazer parte do Ministério Semeador da Graça é uma graça. Amém. Quem me ouve, diga amém. Amém. Somos uma igreja viva. Somos uma igreja completa. Somos uma igreja que cremos no poder de Deus. E Deus opera no poder. Então somos uma igreja que cremos na profecia. Deus opera na profecia. Somos uma igreja que temos a ciência. Deus passa pela ciência. Amém. A Bíblia diz: há diversidade de dons, mas o Espírito é mesmo.
Há a diversidade do ministério, mas o Senhor é mesmo. E há a Yes. diversidade das operações, é o mesmo Deus que opera tudo Em todos. todos. Deus vai te visitar. Amém. O teu amém não me reajusta. Amém. Eu vos disse domingo que o culto depende de você. Jesus. Ninguém vem no culto para assistir. Ninguém vem no culto para apreciar. Você vem no culto para participar. Yes. Quem me ouve, diga amém. Amém. E é bom que vossa maneira de cultuar comece a mudar. Jesus. Começando por servos, ministros, para todos. Que vossa maneira de cultuar muda. Cabochete. É por isso que vamos falar nessa noite. O impacto e a eficácia do Deus da aliança. Diga comigo o impacto O impacto e a eficácia. e a eficácia Do Deus da aliança. do Deus da aliança. Olha, quando falamos da aliança, falamos de um sistema operacional. O que é aliança? Aliança é um sistema da funcionalidade do mundo espiritual. Diga comigo, aliança Aliança é um sistema é um da sistema funcionalidade da do funcionalidade mundo espiritual. do mundo No espiritual. mundo espiritual, todos são representados por uma aliança. Jesus. Vou repetir. No mundo espiritual, todos são representados por uma aliança. Quem não é representado por uma aliança, não tem a visibilidade no mundo espiritual. É por isso, na tua família, você é representado por uma aliança sacerdotal. Yes. Você me entende? Amém. E diabo não criou nada. Diabo é contrafator. Diabo pegou a funcionalidade do reino de Deus e aplicou no teu reino, no seu reino para o mal. Aleluia. Amém. E o que nós já lemos aqui é a prova e a evidência da manifestação do poder da aliança. A minha oração que Deus da aliança te visita. Yes. Que Deus da aliança te visita. Yes. Que Deus da aliança te visita. Yes. Que Deus da aliança opera sobre a tua causa. Yes, sir. Diga comigo, Deus da aliança. Deus da aliança. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Aleluia. Amém. O que nós já falamos, Glória. o que nós já lemos, é a evidência da eficácia do poder da aliança. A aliança não falhará. My God. A aliança não falha. Yes. É por isso, quando encontrares um pastor que tem aliança com Deus, detê este homem. Yes. Porque onde não existe aliança com Deus, não existe lá Deus. Porque Deus é Deus da aliança. My God. É por isso que Deus passa de gerações a... Gerações. Você me entende? E como é que um homem entra na aliança com Deus? Existem padrões e normas para que se responda. Primeiro, todo aquele que abre igreja por uma rebelião, sempre vos ensinei isso. E antes de eu falar do que eu vou falar, vou continuar a pousar bases. Esses são fundamentos do reino que ninguém pode mudar. Yes. Ok? Bonifácio, tudo bem? Tudo bem? Esses são fundamentos do reino que ninguém pode mudar. Yes. Como você não pode mudar nenhum fio do teu cabelo. Como você não pode acrescentar nenhum fio do teu cabelo, você não pode mudar os padrões do reino. Diga amém. Amém. Padrões do reino são imutáveis. Yes. Ok? Então, como é que alguém entra numa aliança com Deus? Aliança com Deus não é por acaso. Aliança com Deus tem N de requisitos que um homem que Deus escolheu deve responder para entrar na aliança. É por isso, uma coisa é ser chamado, outra coisa é estar na aliança com Deus. Deus chamou Abraão para andar com ele no Gênesis 12. My God. E Deus estabelece aliança com Abraão, não é no Gênesis 12. Estabelece aliança com Abraão no Gênesis 22. Yes. Depois de 45 anos de caminhada. My God. Hoje nós temos jovens que andam com Deus 5 meses, 5 anos, já está dizendo que tem aliança com Deus. Papá, Abraão andou 45 anos com Deus, sem ter aliança com Deus. Jesus. É a partir de Gênesis 22. Deus disse, agora sei que você me ama. Por causa disso,
Vou estabelecer a minha aliança com você. Yes. Eu serei chamado Deus de Abraão. Yes. Agora, Abraão, se cumpre o que eu te prometi, que eu engrandecerei o seu nome. Yes. Olha para mim. My God. Toda igreja, todo pastor que abre igreja pela rebelião, não tem aliança com Deus. Mamãe, pastor, pode morar dizer o que você quer, não vais mudar isto. Que me diga amém. Amém. Você me entende? Doutor Bambi não tem aliança com Deus. Doutor Bambi tem aliança com o homem de Deus. Yes. Você me entende? Amém. Evangelista Salmão não tem aliança com Deus. Evangelista Salmão tem aliança com o homem de Deus. Yes. É preciso responder requisitos. Jesus. E quando alguém sai por debaixo da sua autoridade, pela rebelião, essa pessoa pode abrir igreja, pode ser lá milhares de pessoas. Olha para mim, ter multidão não é evidência, eficácia que Deus é com você. My God. Não. Não é evidência. Graças a Deus, sou um pastor de massa. Amém. Sou um pastor de massa. E quando eu estou em Luanda a realizar essa atividade, você vê nas fotografias como é que eu congrego multidões em Luanda quando estou a organizar a atividade. Isso que eu tenho dito. Isso é graça. Ninguém pode se vangloriar. Amém. Porque quando é graça, onde você for, a graça te acompanha. Jesus. Não é porque eu aqui em Cabinda tenho multidão, em Luanda não tem. Em Lubango não tem. Namibe não tem. E eu vou dizer que eu tenho graça de multidões. Não. Tive ocasião para arrastar multidões. My God. Então não sou contra a multidão. Porque sou pai das nações. Amém. Tenho filhos na América. Yes. Tem filhos em Portugal. Yes. Tem filhos em Etiópia. Jesus. Tem filhos. Tem Celebre o filhos na nome de Inglaterra. Jesus. Tem filhos em África do Sul. Tem Yes. filhos em Brasil. Yes. Tem filhos em Moçambique. Yes. Então, não estou a falar coisa no vazio. Amém. Quem me ouve diga amém. Amém. Eu te tenho aqui não é evidência. A evidência é que eu tenho aliança, como eu me tornei pastor. Jesus. Por debaixo de que autoridade? Porque tem padrões que Deus estabelece para te dar a imagem, para te dar a natureza dele. Quando você foge daqueles padrões, você não alcançou a natureza. É por isso que a Bíblia diz: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o meu reino. Yes. Mas aqueles que fazem a minha vontade. Yes. Naquele dia, as pessoas dirão: eu fiz isso em teu nome. Mas eu lhes direi, a partir de mim, servos mau. Jesus. Eu quando prego isso, pergunto: Jesus dizia isso para quem? Alguém vai dizer: são pessoas que trabalharam com feitiçaria. Não. Quem trabalhou no mundo do ocultismo lhe deu uma divindade dele para funcionar. Jesus disse: fazia em meu nome. Mas são servos maus porque está aí. São servos maus por quê? Porque não foram aprovados. É por isso que a Bíblia diz: o pastor das ovelhas entra pela porta e não é pela janela. Quem entra pela janela é ladrão. Mas quem pastor vai entrar pela porta? Yes. Alguém tem que te aprovar. Yes, Alguém sir. tem que te estabelecer. Yes, sir. Jesus. My God. Alguém tem que te testificar. Yes. E a igreja tem que testificar de ti. My Aleluia. God. Amém. E eu tenho dito aos filhos: todos vocês que estão a crescer passarão em fio de rebelião. Mas tem que ter cuidado. Amém. Você me entende? Amém. É por isso. Quem me assiste, está onde a minha câmera? Quem me assiste, não fica numa igreja sem saber o historial do teu pastor. De onde vem teu pastor? Quem é o pai dele espiritual? Como ele começou o ministério? Quem lhe consagrou? Jesus. My God. Não vai isso numa igreja porque alguém está pregando. Não. Quem é o pai dele espiritual?
Eu prego isso porque sou adulto no Evangelho. Amen. Sou pioneiro dos jovens de Cabinda a começar a buscar. Somos primeiros jovens. Sou um dos primeiros jovens a sair da IEA para ir na igreja pentecostal. E eu andei na IEA, toda a minha família da IEA, não fui batizado na IEA. O evangelho da IEA não conseguiu me levar ao batismo. My God. Fui ao pentecostalismo, me batizei, me tornei discípulo, evangelista. Fui crescendo, fui ser levantado como pastor, fui levantado como missionário, fui enviado para abrir igrejas, Kakongo, lá no 4. Depois disso, Deus visitou meu pastor e disse: libera esse filho, porque tenho missão para ele. Yes. E ele me chamou no meio da igreja: a partir de hoje você já não fica aqui. Vai no Cabaçango, Deus te espera lá para uma obra. Yes. E eu Glória. fiquei de joelho no altar. A igreja levantou as mãos sobre mim. Onde tu ires, que Deus vai com você. Yes. O que tu fizeres, que Deus te acompanhe. Yes. Isso é que te introduz numa aliança com Deus. Jesus. Você não terá aliança com Deus se você não passar por aliança com o homem. My A God. fidelidade e a lealdade que você tem com a aliança com o homem é que vai te introduzir na aliança com Deus. Yes. Quem abre igreja pela rebelião não teve a lealdade aos pés do pai dela. Não suportou, é por isso não suportou a cruz. É por isso que ela abandonou a cruz e foi abrir. Então quem está falando contigo aqui, eu estou a ver todas as igrejas pentecostais a nascer. Eu estou a ver. Porque naquela altura éramos poucas igrejas. Pastor Firmino, Bishop Mangolfo, Apóstolo Desiré, Lebeni e Betel. Só era esses. Toda a igreja que é chamada aqui igreja pentecostal, eu vi a ser reaberto. Quem me ouve, diga amém. Amen. Abana as suas mãos. Tá, isso aqui é ensinamento. Isso aqui é o evangelho. Você tem que certificar primeiro. Esse pastor tem aliança? O pastor tem aliança se ele saiu por debaixo dos princípios que rege a Bíblia. Tem pai dele? Te impõe as mãos, você sabe que ele impõe as mãos? Te faz audiência, você também sabe que ele faz audiência? Yes. Que me diga amém. Amen. Porque a aliança é que vai resolver a tua causa. Jesus. As situações na sua vida não vai mudar porque você está a gritar. Porque você está a bater palma, não. Se você está a gritar por debaixo da orientação da aliança. Yes. Se você está a bater palma por debaixo da orientação da aliança, essas palmas vão mudar a sua história. Yes. Esse grito vai mudar a sua história. Yes. Mas tudo que você faz por debaixo da aliança te dará resultado no mundo espiritual. Yes, sir. Tudo que você faz por debaixo da aliança te dará resposta no mundo espiritual. Yes, sir. Você me entende? Amen. Não faz nada fora da aliança. My God. Porque será um tambor barulho que faz. Um tambor que faz barulho, mas não tem consistência. Porque os divinos são... A divinidade move com essa aliança. Deus fez aliança com Abraão. E a aliança está estabelecida. E é por causa da aliança que Deus protege Israel. Eu quero anunciar... Deus da aliança vai se levantar sobre a tua causa. Yes, sir. Deus da aliança vai se levantar sobre o teu problema. Yes, sir. Deus da aliança vai se revelar sobre a sua vida. Yes. Reajuste um pouco o meu microfone, porque me ajuda, a minha voz não está boa. O que nós já lemos, estou me esforçando muito. O que nós já lemos, estamos a falar de uma família. Estamos a falar de Jacob. Quem era Jacob? Jacob era filho de Abraão, de Isaac. Jacob estava por debaixo da aliança abrâmica. E eu vou lhe dizer, quem era Labão? Labão era feiticeiro da família da mãe do Labão, da mãe do Jacob. Labão é que controlava a feitiçaria da família.
Se você ler a Bíblia vai te dizer que Labão era homem do espírito noturno. Ele tinha deuses. Jesus. Toda família tem um guardião do altar. Toda família tem feitiçaria e toda família tem quem vela pela feitiçaria da família. Porque no mundo espiritual, olha para mim, no mundo espiritual, no mundo das trevas, a feitiçaria é a riqueza da família. Jesus. E por isso você vê certas famílias, alguém tem dinheiro, mas aquele tio que não tem dentes, quando falar quem tem dinheiro não diz mais nada. My God. Porque tio já falou, tia já falou, avô já disse. Por quê? Porque ele é o sacerdócio da família. Toda família tem um sacerdócio. Se tu não conheces, Deus vai te libertar e vai te abrir os olhos. Yes. Jesus. E o grande inimigo do teu sucesso, é a feitiçaria. Você me entende? Labão era o guardião do altar da família da Raquel. Lababochete. My God. E sabe o que acontece? Jacob trabalha para Labão. Jacob não prospera. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano. Jacob não prospera. Papa, tem pessoas que não estão prosperando, não é porque não está sabendo gerir o dinheiro. Não. A quem você serve? Mas eu vim para anunciar. Yes. Independentemente de quem você serve, tu és filho da aliança. Yes. Você vai prosperar. Yes, sir. Você vai prosperar. Yes, sir. Você vai prosperar. Yes, sir. Você vai prosperar. Yes. Você vai prosperar. Yes. Quem quer diga comigo, yes! Yes. Jesus. My God. Você vai prosperar. Amen. Sabe o que acontece? Labão não prospera. Então Jacob não prospera. Jacob vai à busca de Deus. Quando Jacob vai à busca de Deus, Deus dos seus pais decide abençoar Jacob na casa do Labão. Olha para mim. Na nossa família, muita feitiçaria, Deus vai te abençoar. Yes, sir. Na nossa família, as coisas difíceis, Deus, você será diferente. Yes. Você será diferente. Yes, sir. Você será diferente. Yes, sir. Você será diferente. Jesus. Os teus filhos serão diferentes. Yes, sir. A tua casa será diferente. Yes, sir. Deus te abençoará. Yes. Glória. Glória. Olha para mim. Deus decide abençoar Labão. My God. Perdão, Jacob. E Deus abençoa Jacob em um ano 7 vezes maior do que Labão. Estou a decretar a graça da bênção sobre ti. Yes, sir. Estou a decretar a graça da bênção sobre ti. Yes, sir. Onde os homens te humilharam, que você cresce. Yes. Onde a feitiçaria te humilhou, que você desenvolve. Yes, sir. Onde a feitiçaria te aprisionou, que você dê certo. Yes. Onde a feitiçaria te limitou, que você voa, que você Yes. caminha, Yes, que sir. você vai além. Yes. Jesus. My God. My God. Vocês me entendem? Amen. Deus decidiu abençoar Labão, abençoar Jacob 7 vezes mais. My God. E sabe o que é que acontece? Misteriosamente, Jacob em 7 anos é mais abençoado do que Labão. Jacob disse: não posso continuar por debaixo dessa feitiçaria. Eu tenho que fugir. Jacob sai, vai. Quando ele sai, Labão disse: não pode. Esse homem não fugiu. Esse homem fugiu.
Eu sou homem espiritual. Eu vou deter esse homem nas minhas mãos. My God. A Bíblia diz: Labão sai com fúria para encontrar Jacob e matar Jacob. Só que é um mistério. Labão anda com cavalo e Jacob anda com jumento. My God. Então Labão sabe: não me importa me precipitar e ir. Deixe-me eu fazer minhas coisas, depois vou lhe seguir. Então Labão deixa passar alguns dias. Quantos dias? 3 dias. E aí, prepara a viagem dele, sobe no seu cavalo, em caminho de 7 dias. Ele se aproxima, onde vai encontrar Jacob. E quando ele chega muito perto de Jacob, antes de ver Jacob, vem um cansaço. Ele disse: não, deixa eu me deitar um pouco. Quando acordar, vou lhe deter onde ele está. Quando ele se deita, a Bíblia diz: o Deus da aliança que não dorme nem tosquenece. My God. Falei com alguém? Amen. Deus da aliança que não dorme nem tosquenece. Yes. Mamãe, quando estou a dizer Deus que não dorme nem tosquenece, estou a dizer tosquenejar Deus que Nzambo Kabuata. Como é? Ok, como você disse. Você me entende? Deus que não dorme não tosqueneja. Deus visita feiticeiro Labão. My God. Quando a luz visita as trevas de Labão, a minha oração, Yes, sir. que Deus da aliança visita a aliança da feitiçaria da tua família. Yes, sir. Deus visita a feitiçaria da tua família. Jesus. É a noite da visitação na Rarabochetequia. Deus visita a feitiçaria da tua família. Yes, sir. Eu quero anunciar Jesus. uma noite negra no campo dos seus inimigos. Yes, sir. Uma noite negra na feitiçaria da tua família. Yes, sir. Tudo que a feitiçaria da tua família prendeu de ti será solto. Jesus. Tudo que a feitiçaria aprisionou será solto. Yes, sir. As suas estratégias não serão cumpridas. Yes, sir. Os seus planos não serão realizados. Yes, sir. As suas agendas não serão realizadas. Yeah. Estou a colocar sobre ti a unção da intocabilidade. Receba a unção da intocabilidade. Receba a unção da intocabilidade. Em nome de Jesus. Celebre em nome de Jesus. Glorifica com palmas. Aleluia. My God. Oh, Jeová. Jesus. Estou a falar as coisas que estão acontecendo. Amen. Estou a liberar a luz de Deus na vida. Papá, se aprisionar a tua felicidade numa panela noturna. Jesus. Deus não dorme, não tosqueneja. Yes, sir. Os olhos dele tudo vê. Jesus. É por isso que Deus é chamado El Rai. Yes, sir. El Rai quer dizer Deus que tudo vê. Yes, sir. Jesus. Deus sabe até aquilo que o feiticeiro da tua família não sabe. My God. Deus sabe até aquele que te persegue não sabe. Yes. Deus tem todo armamento Yes. para silenciar os teus opressores, Yes, sir. para combater a sua batalha. Yes, sir. Estou a invocar Deus na sua batalha, Jesus. como guardião da aliança, Yes, sir. como detentor da aliança, Yes, sir. como anjo da casa. Yes. Estou a mover Deus da aliança. Estou a mover Deus da aliança. Estou a visitar a casa dos teus pais. Yes, sir. Estou a visitar a aldeia que te viu nascer. Estou a visitar os rios da sua aldeia. Tudo que a terra aprisionou a teu respeito. Yes. Tudo que a feitiçaria aprisionou a teu respeito. Seja solto agora. Yes, sir. Seja liberado agora. Yes, sir. Seja solto agora. Yes. Seja liberado agora. Yes. Que Deus da aliança peleja a teu favor. Yes. Que Deus da aliança peleja a teu favor. Yes. Que Deus da aliança peleja a teu favor. Em nome de... Yes. My God. Yababosete. Jesus. La mansia baboshindereboya. Yes. Raboshete ki yababos. Yes. Le kabasete reboshiki yamandarabos. Tudo
que os homens condenaram, tudo que os homens aprisionaram, Jesus. que você não consegue buscar com sua força. My God. Estou a mobilizar Deus de aliança. Yes, sir. Estou a mobilizar Deus de aliança. Yes, sir. Deus que me estabeleceu nessa cidade move. Yes, sir. Deus que me estabeleceu nesse país move. Jesus. Deus que me está semeando a graça move. Yes! My God! Yes, sir! Yerabosaya. Jesus. O que ela segurar, Yes. não sairás em vergonha. Amen. Tu és filho da aliança. Yes. Não sairás em vergonha. Yes. Há um Deus que te acompanha. Yes, sir. Porque você é filho espiritual do pastor Samuel Bumba. Jesus. Você é filho espiritual do pastor Samuel. Yes, sir. Papá, que a sua batalha seja a minha batalha. Yes, sir. Deus da minha aliança adota as suas batalhas. Deus da minha aliança adota teus problemas. Deus da minha aliança adota teus problemas. Tu não morrerás. Tu viverás. E contarás as obras do Senhor. Yeah! Glória! Yerabosata. Yerekomanta. Olha para mim. Jesus. A feitiçaria é ruim. My God. My Se God. existe algo mais sujo nesse mundo, não é lama. Se existe algo mais miserável, mais sujo, é a feitiçaria. My God. Sabe por quê? É que a feitiçaria, alguém que te sustenta de dia, ele é que te paga a renda de casa, ele é que te compra comida, ele é que cuida da tua saúde, ele é que te dá tudo e você de noite consegue lhe matar e de dia você perde apoio. My God. My God. Deus da aliança My God. visitou Labão e disse: Labão, dentro da tua ciência, não quero te ouvir. Estou te interditar. Yes. Nessa noite, Yes. Deus está a interditar a feitiçaria da tua família. Yes, sir. My God. Jesus. Você me entende? A feitiçaria é ruim. A feitiçaria é ruim. Ontem profetizei para uma filha, não conheço o nome dela. Eu estava a ver uma flecha sair do bengo. E a flecha escrito morte. Então onde é essa filha? Escrito morte. E Deus me deu a data da nascença, data que essa pessoa nasceu. A pessoa que a flecha quer destruir, a data que ele nasceu. Se não estou equivocado, 22 de 10, certo? Sim. Eu disse, Deus está me mostrando uma data. Alguém nasceu nessa data. 2210. Ela apareceu. Estou a falar com ele coisa que ele não sabe. E eu vi na flecha escrito um nome. Lola. E eu lhe perguntei, você sabe quem é Lola? Não conheço, só costumo ouvir dizer. E alguém que já não existe. Alguém que faz parte dos seus ancestrais. Mas a espiritualidade dele continua a falar hoje sobre os netos. Papá, tudo que os seus ancestrais continuam a falar a teu respeito. My God. Estou a cancelar nesta noite. Cancela. Estou a anular nesta noite. Yes. Estou a anular nesta noite. Yes, sir. Estou a anular nesta noite. Yes, sir. Estou a cancelar nesta noite. Yes. Que Deus da aliança se manifeste. Jesus. Que Deus da aliança se manifeste. Amen. Glória. Eu disse para ela, tu ouviu uma flecha escrito Lola. Só que essa flecha está a trazer uma morte. E Deus, quando vou lhe colocar as mãos, Deus começou a me dizer que tem uma enfermidade nela que já dura muito tempo. Perguntei para ela, o que é que está em você que já dura muito tempo? Deus está a me dizer que é uma enfermidade em você que dura muito tempo. Não, estômago desde a minha infância. Como é que uma criança vai sofrer problema de estômago? O que é que ele comeu que rasgou o estômago? A feitiçaria. Mas não normaliza tudo. Hoje as pessoas toda hora problema de rins. Como é que você jovem tem problema de rins? Yes. São órgãos que são dificilmente. São órgãos que não podem sofrer dano de qualquer maneira.
O que é que tu fizeste? Quais são os trabalhos reforçados que você já fez? Qual é a dimensão de desgaste da sua vida para começar a sofrer isso? A morte está a passar. Mas eu estou lhe dizer, tu não morrerás pela feitiçaria familiar. Yes, sir. Nem a feitiçaria familiar terá força para te destruir. Jesus. Nem a feitiçaria do bairro terá força para te atingir. Yes, sir. Estou a silenciar todas as alianças noturnas. Yes. Estou a silenciar toda a feitiçaria noturna. Yes. Estou a silenciar toda a aliança noturna. Yes. Estou a silenciar toda a flecha noturna. Yes, Em sir. nome de Jesus. Glória. My God. Olhei para ela. Eu disse, estou a adotar teu problema. My God. Estou a adotar teu problema. My God. Vem, filha. Receba a graça. Receba a restauração. Receba a restauração. Receba a restauração. Leva a machete aqui, ababás. Lema cite aqui, amanduro boche, ababás. Leva bababose, entere boche, ababás. Tudo boche que vai, ababás. Tu não morrerás. Yes. Se a feitiçaria já assinou a sentença não entrará. Jesus. Porque há uma aliança que está a falar a teu favor. Jesus. Papá, My God. estou a engajar Deus da aliança Yes, sir. para visitar as sentenças assinadas no mundo ocultismo contra ti. Jesus. Todos não compostas contra ti sejam desfeitas. Yes. Todas as cordas sejam queimadas. Queima. Todas as flechas sejam anuladas. Anula. Tu não morrerás. Yes. Jesus. Celebre o nome de Jesus. Glória. Você me Glória. entende? Ontem Deus me falou daquele jovem, David. David. Estou olhando para ti, teu nome é Davi. Deus me falou de David. Não ora aqui. Ele nem sabia que depois dele casar, em três meses depois, ele morre. My God. Mas está lá por debaixo de um pastor. My God. E se não viesse aqui, já podia morrer. Yes. For na reunião familiar, para avisar a família que vou casar, vamos reunir. Logo que avisa a família, de noite o jovem já vai morrer. Mãe leva no hospital tudo. Problema de estômago, problema de rins, problema de diabetes, de tudo. Diabetes, hepatite. A única coisa que não acusou HIV. De dia para a noite. Tudo. A mãe dele ora aqui, ela serve noutra igreja. A mãe dele veio, pai, se você olhar meu filho, vai morrer, traz teu filho aqui. Eu vou cuidar da causa. Yes. Está aí. E eu lhe disse, vai casar. Yes. E ontem eu olhei a mãe dele, Deus está me falando dela. O Jesus. pastor dele está dormindo, está lá. My God. Mamãe, nem toda... Olha para mim, no mundo espiritual existe aquilo que é chamado a lei da contraforça. É por isso que eu tenho vos dito, antes de colocar a sua vida numa aliança, testifica que poder e autoridade que a aliança tem. Jesus. É por isso que eu tenho dito às pessoas, quando você sai desse ministério, tem que ter a noção que onde você está a ir, tem maior espiritualidade do que onde você saíste. Olhei para a mãe e disse, tu me serve, teu filho não vai morrer. Yes. Vou adotar os problemas dela. Jesus. Que diabetes dele venha batalhar comigo. Jesus. Como é que um jovem de nada, diabetes, açúcar bateu quanto, jovem? Quanto? 200. Nunca sofreu isso. Como é que isso é possível? My God. E eu disse aos pais, antes de vocês ir lá, venham aqui, vou orar para vocês. Não vieram. Aliança te conserva. Tu não morrerás. Yes, sir. Deus da aliança peleja a teu respeito. Yes, sir. Papá,
Que afetaria na tua família, reprova. Reprova. Que afetaria no teu serviço, reprova. Yes. Que afetaria no teu bairro, reprova. Reprova. Que afetaria na terra, reprova. Reprova. Afetaria nos homens, reprova. 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 Oh, Jesus. eu vou dizer 1, 2, 3, você vai dizer fire. Yes, sir. 1, 2, 3. Fire. 1, 2, 3. Fire. 1, 2, 3. Fire. 1, 2, 3. Fire. Olha pra mim. Jesus. Quem tentar que fica maluco de dia. Yes, sir. Quem tentar que fica maluco de dia. Jesus. Papai, estamos a selar. Yes, sir. Estamos a selar. Yes, sir. Yerobosaka. Jesus. Oh God. A Márcia pode vir? A Márcia pode vir? Tá onde a Márcia? Levanta ainda, Márcia. Levanta, filha. Ela é muito vergonhosa. Não quer, né? Deixa ela, deixa ela. Oh God. Vem, 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 vem. 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 Come on. Ei. My God. Vem, vem, vem. My God. Isso se chama Deus da aliança. Yeah. Isso se chama Deus da aliança. Yeah. Isso se chama Deus da aliança. 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 Lebachata yabas. Hey! Jesus! Arabosha! Yes, 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 yes. Celebra, 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 celebra. Com júbilo celebra. Glorifica, glorifica, glorifica. Yes. My God. My God. Glória. Isso se Glória. chama Deus da aliança. Glória. Ei. Você vai ver a correr aqui. Oh. Isso se chama Deus da aliança. Yes, sir. Isso se chama Deus da aliança. Yeah. Mais aplausos em nome de Jesus. Mais aplausos em nome de Jesus. Ah! My God! Todo mundo sabe como é que ele vem aqui. Jesus. Quem convidou essa família, senhor Zé Luís? My God. Filho não andava, filha não andava. My God. Foram no Congo Democrático até foi submetido às operações. Dá o telefone no pai, certo? My God. Tá aí o pai. Foram no Congo. Quantas operações que fizeram tua filha? Uma operação. Uma operação. Porque o problema é esse. Tem que ser, de nada a filha não está andando. Tem que levantar a filha para casa de banho. Tem que levantar a filha para tudo. Deixou de estudar. Você vai abandonar essa igreja. Quantos sítios que vocês foram? Quais são os sítios onde vocês foram? Bom, aqui, antes de irmos para o Congo Democrático, passamos em 2 sítios. No Congo Democrático, frequentamos cerca de 5 igrejas. Voltamos aqui, frequentamos mais 2 igrejas. Esta é a terceira, onde nós encontramos. E a última. A terceira e a última. A mãe quer falar.
igreja a paz. Nzambe nanga na pesa yo ninye. Ana pesa yo ninye. Onga na pesa yo ninye. Nzambe na pesa yo ninye. Onga na pesa yo ninye. Na pesa yo ninye. Oh mon Dieu. Nzambe na pesa yo ninye. Tu es bon, Oh mon Dieu. tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon, Oh mon Dieu. tu es bon, Oh mon Dieu. tu es bon, Oh mon Dieu. tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. Yes. Esse é Deus da aliança. My God. Você me entende? 3 igrejas no Congo Democrático, 3 ou 5 igrejas no Congo Democrático. Ficaram internados até numa igreja. Filho não andou. Vieram aqui 3 igrejas, 2 igrejas de novo. Para não falar das células. Filha não andou. My God. E essa terceira igreja é a única, né? É a Porque ela não última. pode, aqui não falha. A última. Aqui não falha. Yes, Não. Aqui não falha. Yes, Tenho a unção do apóstolo Alfa Local. yes, Tenho a unção do meu pai espiritual. yes, Tenho Deus da minha aliança. yes. Aqui não falha. Yeah! Glorifica a Deus. Celebra, 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 celebra. Esse já. My God. Táxi vinha aí. O pai, os jovens levantavam o menino. Traziam levantado até na cadeira. Vão tirar de novo. Parou de estudar. A medicina disse que o problema é esse. Operar. Tirar um tal problema. Ferida curou. Menino não levanta. Menino não anda. My God. Tem coisa que teu dinheiro não vai resolver. Yes. É por isso que tem que ganhar coração do pastor. Yes, sir. Tem que ganhar lugar na aliança. Mamãe, meu Deus é Deus de sinais. Yes, sir. Meu Deus é Deus de milagre. Yes, sir. Meu Deus é Deus da demonstração. Yes, sir. Mamãe, se ele está levantar, você vai morrer por causa de diabetes. Estou a cancelar essa malícia. Yes, sir. Jesus. My God. My God. Estou a cancelar. Yes, sir. Arabashata. Há um Deus da aliança sobre esta obra. Yes. Mamãe, eu tenho vos dito que eu não sou ordinário. Só tenho aliança com Deus. My God. Ninguém que está por debaixo do som da minha voz continuará a ser vítima da feitiçaria. Yes. Papá, a realidade está a mudar no campo dos seus opressores. Yes. A realidade está a mudar a teu favor, Yes. a teu benefício. Yes, sir. Deverei entrar nesta porta com cântico de louvor, Yes, sir. com cântico de exaltação, Yes, sir. com cântico da glória. Yes. Porque o que há de vir, virá. Yes. Jesus. My God. Glória. Glória. Lababoshi, amatekebus. Yes. E é a mesma mão que te impõe as mãos My God. para que você tenha emprego, para que você receba alguma coisa. Não se perturbe. My God. Yes. Não se perturbe. Yes. Não se perturbe. Yes. Não se perturbe. Yes. Não perturbem vossos corações. Yes. My God. Crê em Deus, estarás seguro. Crê no homem de Deus que Deus te deu. Yes. Estarás próspero. Jesus. Vai dar certo. My God. Vai dar certo. Yes, sir. Vai dar certo. Yes, sir. Vai dar certo. Jesus. Vai dar certo. Yes. Vai dar certo. Yes, sir. Vai dar certo. Jesus. My God. Jesus. Yebo. My God. Há um Deus da aliança. Yes. Há um Deus da aliança. Amen. Ah, pastor, estou aqui.
Quelle fête? Va t'apanhar. Oh, God. Maman, se você me serve, vai me encontrar vivo. Hey! Ah, my God. Jesus. Estou a levantar a mão da aliança. Yes, sir. Leba siteki abasoto. Yes, sir. Likama siteki Coloca de pé abas. para receber em Que nome a de Jesus. espada de Deus. My God, my God, Que a my God. espada de Deus. My God, my God, Que a my God. espada de Deus. Yes, 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 Que a yes. espada de Deus. Yes, yes. Fere teus opressores. Yes. Danifica o mundo da feitiçaria. Yes. Danifica o mundo noturno. Yes. Jesus. My God. Arabashaya. Toma só assento. My God. Glória. Glória. Diga comigo, Jesus. Jesus É mesmo ontem, é mesmo ontem, hoje hoje e eternamente. e eternamente. Glória. My God. Vai acontecer. Yes. Porque você está na aliança. My God. Quando o pai dele veio, ele disse: papá, entra na aliança. Tem a cadeira. Se posiciona, casal. Que Deus da minha aliança vai adotar o vosso problema. Yes. É por isso. Houve instrução do homem de Deus. Amém. Eu tinha dito ao casal Basílio, nunca lhes falei isso. Eu tinha lhes dito assim: os problemas dos casamentos, eu disse, eles sabem disso. Qualquer evento na casa dele, antes de existir, primeiro tem que ir lá pessoas orar, fazer trabalho. O último evento que ocorreu lá, ninguém foi. Reuniram, sentaram, um vaso entrou na mulher. My God. O que está ferindo mulher no mesmo sítio onde já tinha sido ferido antes? My God. Mulher, eles quando vieram aqui, mulher não via 42 anos, né? Não via 42? 45 anos. Tá vendo? Ela que está respondendo. Ela que está respondendo. Tá ouvindo muito bem. Não via 45 anos. My God. E o marido estava numa igreja pentecostal, já estava numa formação que se dá para pessoas serem pastores. Pastor Basílio. My God. Papai Basílio veio me dar oferta porque a filha dele veio chorar a meus pés e disse: pastor, alguém me falou de ti. Se você olhar meu pai vai morrer. Eu amo meu pai. Olhei para ela e disse: Marla, teu pai não vai morrer. Vai comigo no hospital. Disse: não irei contigo no hospital. Já te dei a minha palavra. Teu pai virá aqui para vir me agradecer. Ele não morrerá. Estava em coma. Pai, quando recuperou, disse: papá, me falaram de um pastor no Cabaçango. Vai lá só para você lhe dar uma oferta. Vem me dar oferta. Eu lhes dava conselho, falava com eles. Eu disse: tá bem. Disse alguma coisa à mulher, a mulher só me olhava. Aí o marido me disse: ô pastor, a minha mulher não está ouvindo nada tudo que estás a dizer. Como assim? Ela não ouve há 45 anos. O quê? Isso é frustrante, viver com alguém que não ouve. Papai Basílio foi arranjar a segunda mulher. Eu disse: tá bem. Como é que eu vou fazer para ganhar esse papá? Papá, hoje é sexta-feira, volta. Amanhã, sábado, vem com tua mulher. Eu tenho programa de jejum na igreja. Eu vou orar para tua mulher. Voltar o sábado, vieram. Terminei o jejum, chamei eles aqui. Coloquei as mãos, lhe deixei ele vir aqui. Está me ouvindo? Os ouvidos abriram. Yes. Jesus. My God. 45 anos, está aí? Ela que está me respondendo, 45, né? 45 anos sem ouvir. Ok, papai Basílio, tua mulher já está a ouvir. Tá, deixa outro lado, avança. Yes. Se não fizer, vou orar que situação volta. Jesus. My God. Celebrei o casamento deles aqui. Amém. Que essa igreja já poderia levar no pastorado com problema.
Resolve o primeiro problema da mulher dela antes de levar ao pastor. Jesus. Existe aliança e alianças. Yes. Eu quero te garantir que estás numa aliança viva. My God. Está numa aliança sólida. Yes. Estás numa aliança forte. Yes. E por isso, honra as pessoas que servem nessa aliança. My God. Porque tem preço que se paga. Deixamos de viver a nossa vida para sermos um canal. Jesus. Ela andou a honra e glória para Jesus. Yes. Há um Deus da aliança que vai operar na sua vida. Jesus. Há um Deus da aliança que vai operar na sua vida. Yes. Há um Deus da aliança que vai operar na sua vida. Yes. Rosa Franco usava óculos. Pastor, eu quero deixar de usar óculos. Disse, filha, você que sabe. Estás numa igreja que se você quer deixar de usar óculos, você vai deixar. Pastor, eu estou cansado com óculos. Eu disse, você que sabe. Se você quer continuar a usar óculos, você que sabe. Se você quer deixar óculos, você que sabe. Pastor, já não quero mais. Está aí. Não usa óculos, conduz, faz. My God. Jesus. Meu intérprete Almeida. Uh-huh. Até as crianças nascem com problema da visão. E é cristão há muito tempo. Yes. Vem aqui, você não pode me interpretar como problema dos olhos. Organizei um programa revelando Jeová Rafa. Jeová Rafa em 7 dimensões da cura. Há um Deus da aliança que opera. Yes. Nakoyemba yo ndenge nini salinzambe. Nakoyemba yo ndenge nini izambe. Oh nakoyemba yo ndenge nini yo sali. Iyo Yahweh sala na yo. Nakoyemba yo ndenge nini yo sali zambe yo salaka. Nakoyemba yo ndenge nini yo sali zambe yo salaka. Otokoyemba yo ndenge nini yo sali zambe yo salaka. Nakoyemba yo ndenge nini yo sali zambe yo salaka. Otokoyemba yo ndenge nini yo sali zambe yo salaka. Nakoyemba yo ndenge nini yo sali zambe yo salaka. Yahweh sala na yo. Yahweh sala na yo. Yahweh sala na yo. Yahweh sala na yo. Há um Deus da aliança que vai agir. Yes. Eu te garanto, a feitiçaria não vai te enterrar. Yes, sir. A feitiçaria não vai te enterrar. Yes, sir. A feitiçaria não vai te enterrar. Yes, sir. A feitiçaria não vai te enterrar. Yes. É por isso, não perturbem vossos corações. Jesus. Crê em Jesus Yes, sir. e crê em Deus. Yes. My God. Glória. Glória. Abana suas mãos. Deus está a interditar a feitiçaria nesta noite. Yes. A feitiçaria trabalha de noite, certo? Sim. É de noite que Deus está a resolver a tua causa. Yes, sir. Moisés, Jesus. vai no Egito. My God. Diga a Faraó My God. que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacob, Jesus. Deus da aliança, Jesus. decidiu resolver o problema de Israel. My God. Deus da minha aliança decidiu resolver teu problema. Yes. Deus da minha aliança decidiu resolver teu problema. Yes. Deus da minha aliança decidiu resolver a tua causa. Yes. My God. Glória. Glória. Abana suas mãos Aleluia. para terminar a minha mensagem. Jesus. Deus visitou My God. Labão. Disse Labão, estou te interditar, My God. estou te proibir de pronunciar o nome de Jacob, nem para o mal, nem para o bem. Me pergunta por quê?
Por quê? Porque a força da feitiçaria está em rituais de palavra. Jesus. E por isso, mesmo de noite reuniam, falam palavras sobre ti. Mas estou a cancelar Yes. todo conselho noturno. Jesus. Deus usa-me como anjo e apareço lá. Yes, sir. Yerakoboshaya. My God. My God. My God. Yes. Yes. Sejam surpreendidos nas suas reuniões. Jesus. Oh, estão assinando a morte contra ti. Papá, se assinar que aquela folha pega fogo. Jesus. Se ainda não assinar que as mãos deles pesam. Jesus. Que o fogo de Deus nos destrói. Yes, sir. Que o conselho deles cai. Gaia. Cai. Gaia. Cai. Gaia. Jesus. My God. Glória. Que o conselho deles cai. Gaia. O conselho deles seja anulado, aniquilado. Yes, sir. Jesus. Faz assim. Diga, estou a desfazer Estou a desfazer todo conselho dos ímpios. todo conselho inclusive, Todo conselho noturno todo conselho noturno seja desfeita. seja desfeito. Olha para mim, em nome de Jesus. olha para mim. É por isso, Jesus é o campeão dos campeões. Amém. Jesus é a solução para você. Amém. Seja celebrado na sua história. I receive. Deus da aliança My God. entra na tua batalha. Yes, sir. Ah. Papá, Yerobosaya. se eles fizeram agenda de voar nesses dias, My God. que eles perdem o controle da tua casa. Yes. Que até as árvores te defendem. Yes, sir. Até o oceano te defende. Yes, sir. Até as pedras te defendem. Yes, sir. Até a terra te defende. Yes, sir. Até as paredes te defendem. Yes, sir. Celebre o nome de Jesus. Mais forte em nome de Jesus. Mais forte para Jesus. Lababoshete, Yes, sir. leboboboshaya. Tu não morrerás. Yes. Tu não morrerás. Amen. Ninguém nascido de ti morrerá. Yes, sir. Estou te interditar enterrar filho. Jesus. Estou te interditar perder emprego. Jesus. Estou te interditar fazer acidente. Jesus. Estou te interditar ser atropelado. Yes, sir. Estou te interditar entrar no leito do hospital. Yes, sir. Estou te interditar ser rejeitada. Yes, sir. Estou te interditar ser acusado. Yes, sir. Jesus. Toma seu assento. Pega a tua oferta. Oh God. Labarasiki amandolo boche ababas. Yes. Deus, diga comigo, Deus da aliança. Deus da aliança. É por isso, mamãe, começa a buscar Deus da aliança. My God. Essas noites começa a invocar Deus da aliança. Jesus. Onde está Deus de meu pai espiritual? Yes. Eliseu invocou o Deus de Elias no meio das circunstâncias. E o rio Jordão se abriu. Yes. Que Deus da aliança se levanta. Yes. Que Deus da aliança se levanta. Yes, sir. Ele disse, invoca-me na angústia. Jesus. Eu te livrarei. Yes. E tu me glorificarás. Yes. Invoca Deus da aliança. Glória. Rabo. Invoca Deus da aliança. Jesus. Ele vai aparecer. My God. Porque você está na aliança. My God. Você crê em Deus da aliança. Yes. Quem me ouve, diga amém. Amen. Diga